Ok, meus amigos. Veja o que nós temos hoje nessa aula. Dada a função f de RR definida por essa expressão aqui. Cosseno de 4x vezes cosseno de 2x mais seno de 4x vezes seno de 2x. Então, o seu período em radiano é... Vamos definir a função f de x. Cosseno de 4x vezes cosseno de 2x mais seno de 4x vezes seno de 2x. Precisamos lembrar dessa relação, cosseno de A menos B. Isso nos leva a cossa A, cossa B, menos, então passa mais, seno A, seno B. Então, cosseno de A mais, cosseno de A menos B. Então, cossa A, cossa B, menos, então mais, seno A, seno B. E aí, lá em cima? Vamos fazer. Veja a relação. Então, o que eu vou ter? Vou ter f de x. Quem é que faz o papel de A? É 4x. Isso aqui faz o papel de quem? De B. Então, vai ficar cosseno de 4x menos x. Menos 2x. 4x menos 2x. Então, a minha função f de x, ela passa a ser cosseno de 2x. Ele quer que eu determine o período dessa função. Então, pronto, ele quer que eu determine o período dessa função. Cosseno de 2x. Vamos lembrar a regrazinha do período. F de x, A mais ou menos B, seno de kx mais C. A função f de x, A mais B, seno, agora vamos usar a função cosseno de kx mais C. Não interessa saber se é mais ou menos, não interessa saber mais ou menos. O período é sempre da função seno e cosseno, escrito dessa maneira, é 2π sobre k. Quem é k, senhores? É o coeficiente do x, do ângulo. K é o coeficiente do ângulo. No caso, quem é o nosso k aqui? O nosso k, nessa questão, é igual a 2. Então, o período é 2π sobre k, que é igual a 2. Simplificando, então, eu tenho que o período é igual a π. De meia e meia volta, ela repete. Então, o item correto, se eu marcar o item correto, o período é π. E π está no item D de dado. Resposta correta. E agora, meus amigos, o que é que nós temos aqui? Diz o seguinte: os valores de t, para que tenhamos essa expressão, essa equação igual a zero. Trata-se de uma equação do segundo grau. Então, ele quer as raízes dessa equação. Então,
Veja o que nós temos. Nós temos cosseno de alfa, T2, menos 2T, mais cosseno de alfa. Isso é igual a 0. Esse rapazinho faz o papel de A, esse com sinal faz o papel de B e esse faz o papel de C. Para resolver a equação do segundo grau, o delta é P ao quadrado menos 4AC. Então, o nosso delta vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4A, que é cosseno de alfa, vezes C, que é cosseno de alfa. Então, o delta vai ser 4, menos 4, cosseno ao quadrado de alfa. Vamos botar o 4 em evidência. Então, eu tenho 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Pela definição trigonométrica, isso aqui é seno ao quadrado de alfa. 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Então, o nosso delta passa a ser 4 seno ao quadrado de alfa. Como eu vou precisar extrair a raiz do delta, então, se eu extrair 4 seno ao quadrado de alfa, então o nosso delta na realidade é 2 seno alfa. Então o nosso delta é 2 seno alfa. Para determinar as raízes da equação, eu vou ter menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu vou ter mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vamos à substituição. Então, menos b, então fica menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é 2 seno alfa, dividido por 2a. Então, 2 cosseno de alfa. Então, vamos considerar dois sinais, o mais depois o menos. Então, o t, certo? O t vai ser igual a 2, tá certo? Então, 2 mais 2 seno de alfa, certo? Então, eu vou desmontar 2 cosseno de alfa, e botar aqui 2 cosseno de alfa. Então, no primeiro vai dar 1 sobre cosseno de alfa, elimina D, fica seno de alfa. Então, fica seno de alfa sobre cosseno de alfa. Ora, 1 sobre cosseno, isso é só considerando o sinal mais. 1 sobre cosseno é secante. Secante de alfa. Seno sobre cosseno é tangente de alfa. Tangente, certo? De alfa. O outro valor de t. Ó, outro valor de t. 2. Ó. 2. Isso aqui eu posso considerar mais ou menos, não alterou nada. Então, aqui, a resposta. Então, o nosso T, para termos a resposta bonitinha, de acordo com as opções, secante de alfa mais ou menos tangente de alfa.
Então, secante de alfa mais ou menos tangente de alfa. Então, o item correto está no item A. Ó, tangente secante de alfa mais ou menos tangente de alfa. Essa foi a questão de número 98. Olha o que nós temos mais aqui. Os valores de m para os quais se tenha simultaneamente seno e cosseno. Seno e cosseno. Então, o que nós temos? Qual é a relação que envolve todo mundo? A relação que envolve todo mundo é essa. Seno ao quadrado de um ângulo θ mais o cosseno ao quadrado de um ângulo θ, isso é igual a unidade. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. As informações que eu tenho são essas. Ele diz que seno de θ é igual a 1 mais 4m. Cosseno de θ, ele diz que é 1 mais 2m. Ora, se nós substituirmos, então nós vamos ter simplesmente isso aqui. 1 mais 4m ao quadrado mais 1 mais 2m ao quadrado. Tem que ser igual a 1. Alguns conceitos de potência. A mais B ao quadrado. Produtos notáveis. Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Se eu tiver AB ao quadrado, eu tenho que ter o A fica ao quadrado e o B fica ao quadrado. Então, vamos trabalhar essas relações. Então, nós teremos, veja aqui, quadrado do primeiro, ó, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Mais, de novo, para a segunda potência, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 2m ao quadrado. Isso aqui continua sendo igual a 1. Aí eu tenho 1 mais 8m mais 4m ao quadrado. Fica o 4, 16m ao quadrado. Então, fica 16m ao quadrado. Mais 1 mais 4m mais, ó, 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4m mais 2 ao quadrado, 4m ao quadrado. 4m ao quadrado igual a 1. 16 mais 4 passa a 20m ao quadrado. 16 mais 4 passa a ser 20m ao quadrado. 8 mais 4 passa a ser 12m. Ora, mais 1 com esse mais 1, quando desloca para cá fica negativo. Então, isso aqui fica mais 1. Elimina a presença desse 1, fica mais 1. Isso é igual a 0.
Não é obrigatório, mas se você puder diminuir as contas, faça. Então, divida todo mundo por 4. Dividir todo mundo por 4 é fazer isso aqui, ó. Dividir todo mundo por 4 é simplesmente fazer isso. Aí nós vamos ter o quê? Vamos ter 5m ao quadrado mais 3m mais 1/4. 5m ao quadrado, 3m ao quadrado. Mas pacífico, isso aqui é fração, não vai dificultar? Lembre, só usamos o C para calcular o delta. Mas não tem um 4AC? Não é B ao quadrado menos 4AC? Então está feita a questão. Então, nosso delta, vamos calcular o delta? O nosso delta vai ser B ao quadrado menos 4A vezes C. Aí, que maravilha. Então, nós vamos ficar com 9 menos 5. Então, ficamos com 4. O delta igual a 4. Então, os valores de M são menos B. Menos B, cadê a equação? A minha equação é essa daqui. Menos B, é menos 3. Mais ou menos raiz de delta. Então, passa a ser raiz de 4 sobre quem? 2A. Cuidado. O A igual a 5. Então, eu vou ter menos 3, mais ou menos 2, sobre 10. Dois valores para M. Um considero mais, outro menos. Menos 3 mais 2 sobre 10. Aqui vai ficar menos 1/10. Então, nós vamos ficar com menos 1/10. Menos 1/10. E o outro valor, menos B. Então, o outro valor. Então, vamos ver aqui. Quem é meu M? Vai ser menos 3 menos 2 sobre 10. Menos 5 sobre 10. Se nós simplificarmos um pouco, isso aqui nos leva a menos 1/2. Então, eu tenho dois valores para M. Menos 1/10 e menos meio. Menos 1/10, menos meio. Menos 1/10, então, nos leva ao item E. Ele diz, os valores de M para os que tem simultaneamente são, menos 1/10 e menos meio. Então, o item correto é o item E. O que nós temos aqui nessa questão de número 100? Diz assim: observador, estando a L metros da base de uma torre, vê seu topo sobre um ângulo de 60 graus. Afastando-se 100 metros em linha reta, passa a vê-lo sobre um ângulo de 30 graus. Determine o valor dessa expressão, onde o H que aparece aqui é a altura da torre. Então, vamos imaginar essa situação. Então, eu tenho aqui, a torre. Isso aqui implica o chão, solo. Ele diz assim: um observador estando L metros
da base de uma torre, vê seu topo sobre um ângulo de 60 graus. Então, L metros. Vê seu topo sobre um ângulo de 60 graus. Afastando 100 metros em linha reta, passa a ver sobre um ângulo de 30 graus. Então, ele vai afastar 100 metros e ver, certo? 100 metros e ver sobre um ângulo de 30 graus. Lembrando que isso aqui é 90 graus. Determine. Ele quer o valor de uma expressão. Ó, ele quer o valor dessa expressão. 3/4 elevado a meio vezes h. Sendo que esse h é a altura da torre, certo? É a altura, pronto. Passa a ver sobre um ângulo de 30 graus. Seu topo, beleza. Agora vamos dar uma olhada na questão. O que nós podemos trabalhar sobre esse triângulo aqui? Nós podemos usar a tangente. Por que a tangente? Porque nós só temos catetos. Nada envolve o quê? Hipotenusa. Então, nós podemos usar, tá certo? A história do seno de 60 graus. Tudo bem. Mas se não observarmos com um pouquinho mais de atenção, a soma 60 graus. Se esse é 30, esse aqui também é 30 graus. 30 graus. Porque o ângulo externo é a soma dos ângulos internos não adjacente a ele. Então, esse triângulo, ele passa a ser um triângulo isósceles. Esse está em branco. 30 graus, então implica que esse ladozinho aqui é 100 graus, ou 100 metros. Então, eu posso usar, não vou trabalhar com esse L, que é um L desconhecido. Poderia trabalhar, mas aí ficou mais simples. Eu vou usar o seno de 60 graus, que é a relação entre cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas quem é seno de 60 graus? É raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui é raiz de 3 sobre 2. Isso é h sobre 100. Deslocando só o 100, então h vai ser 100 raiz de 3 sobre 2. Então, o nosso h é 50 raiz de 3. Então, é o valor do nosso h. 50 raiz de 3. Na expressão que ele pediu para determinar o valor, o h já encontramos. Então, vamos agora à substituição. Então, a expressão que ele quer determinar é 3/4 elevado a meio vezes h. 3/4 elevado a meio vezes h. Vamos lembrar como é que eu transformo raiz enésimo de a elevado a b. Como é que eu transformo uma raiz em potência? Pego o expoente e divido pelo índice.
Então, A elevado a P sobre N. E se eu quero voltar, Pacífico? Se eu tivesse raiz cúbica de 2 à quinta, isso é 2 elevado a 5 terços. E se eu quero voltar? Se eu tenho um A elevado a 3 meio, como é que eu transformo? O denominador passa a ser o índice da raiz. E o numerador é o expoente. Então, eu posso, nesse caso, dizer que isso aqui é raiz quadrada de 3 quartos, vezes H, que é 50 raiz de 3. Então, essa expressão, ela passa a ser raiz de 3 sobre 2. Ó, raiz de 3, raiz quadrada de 4 é 2, vezes 50 raiz de 3. Podemos simplificar, isso aqui dá 25. Então, essa expressão, ela vai ser 25. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, minha expressão é 75. Então, 75. O item correto está no item B de bola. O item B de bola. Meus amigos, aqui nós encerramos o assunto de trigonometria. Eu espero que você tenha tido uma ideia, porque na realidade a gente quer primeiro plantar, depois escolher o que seja a trigonometria. Ah, complicado? Não. O que a gente precisa é exercitar bastante. Faça uma revisão, assista novamente às aulas, tá certo? Se tiver dúvida, tente tirá-la, para na hora da prova, isso fazer grande diferença. E até o próximo curso.